E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas Ayubi e hoje eu quero conversar um pouquinho contigo sobre os tipos diferentes de microfone que a gente tem no mercado, beleza? Então, vamos lá. Bom, logo de cara eu quero te falar que todos os microfones que eu estou apresentando aqui são muito custo-benefícios, todos eles estão na faixa aí de 150 a 200 reais, então é muito legal, tá? É claro que cada um é muito específico e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? Antes de mais nada, antes de começar a falar sobre cada um deles, quero que tu saiba que você está escutando um mix de todos os microfones aqui. Então, eles também estão sendo tratados e a partir de agora não tem mais tratamento de áudio. A partir de agora, tudo que você está escutando é o microfone exatamente como ele é, beleza? Então, vamos lá para o nosso primeiro, que é esse microfone aqui. Bom, logo de cara, você pode perceber assim que ele é um microfone bem alto, assim, bem encorpado. Esse aqui é o microfone de lapela, ele é um boia, tá? Ele é muito interessante por vários aspectos. O primeiro é, ele tem um cabo de 6 metros de comprimento, que é muito interessante. Ele também pode ser usado direto na câmera ou direto no celular, você pode escolher ali. Ele é alimentado por uma bateriazinha, mas você só precisa dessa bateria se você for usar na câmera, e ela dura muito tempo e é super baratinha, você pode encontrar ela na internet assim, por um preço muito tranquilo, super fácil de achar. E ela dura muito tempo mesmo. Mas se você for usar ela no celular, você não precisa de bateria e ele funciona super bem também. Essa lapela aqui é do tipo omnidirecional. Significa que ela tem um espectro de captação em 360 graus. Ela é uma esfera, tá? Então eu posso afastar um pouquinho ela aqui e falar um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para o outro, que o som ainda assim vai estar tranquilo. É óbvio que quanto mais perto da fonte sonora, que no caso é a minha boca, melhor. Mas ela é muito tranquila, ela é bem interessante, tá? Principalmente porque às vezes você não consegue microfonar todo mundo, então você coloca o microfone numa pessoa central e deixa outras pessoas perto ali para poder ter esse áudio captado. Ela é muito interessante também. Ela tem um perfil bem legal de captação, ela é um pouco mais elevada para a parte dos graves, significa que você está escutando a minha voz um pouco mais grave do que ela realmente é, mas isso é muito interessante, porque instintivamente a gente compreende que os tons mais graves são tons de segurança, que transmitem essa segurança, esse conforto pra gente, né? Por isso que é tão interessante, né? Porque é uma voz de firmeza. Então, esse lapela aqui é muito interessante e muito legal para os mais diversos cenários, assim, ele na verdade é um ótimo quebra-galho, principalmente porque quando você não precisa se preocupar se o seu microfone ele precisa estar enquadrado ou não, na dúvida use um lapela para entrevista, para algum tipo de diálogo, para até os vídeos de YouTube que nem esses que a gente grava aqui, ele é uma opção muito interessante, beleza? É claro que ele tem alguns pontos negativos, um deles é que essa bateria ela vai acabar em algum momento, né? Então você depender de alguma coisa e ter que ficar monitorando é sempre uma coisa ruim de certa forma, porque vai que do nada a bateria acaba e você não sabe se está funcionando. Por isso que é interessante que você teste quanto tempo essa bateria dá, fique sempre olhando no relógio para você saber se acabou a bateria ou não. Então é uma coisa que você tem que levar em consideração. Outra coisa também, por ele ser um microfone omnidirecional, ou seja, ele pega muita coisa, ele pega muita coisa. Então ele pega muito da ambiência, o que às vezes não é interessante, né? Mas você pode ir ponderando aí e eu tenho certeza que você vai achar algo muito legal. É sempre importante que você busque o meio termo ali e ele, apesar dos pesares, ele é muito bom, uma ótima opção também. O segundo microfone que eu quero falar um pouquinho com você é esse microfone aqui, que ele é um microfone do tipo shotgun. Então, ele é um microfone bem direcional, assim, né? Esse aqui, ele é um Yoga HT81. Ele é um microfone que tem duas funções, assim, de captação. Ele tem uma função que é cardioide, que ele capta o som, assim, um pouco das laterais e muito da frente, né? Como se fosse um coração, por isso cardioide. E tem a função tele também, que é como se fosse uma lanterna. Ele só vai pegar para onde você está apontando. Tanto é que se eu virar um pouco mais aqui para o lado, na função cardioide, ele vai pegar, mas não vai pegar tanto, né? Por exemplo, se eu virar para cá, ele não pega quase nada do que quando eu estou falando assim. E aí eu posso usar a função tele dele agora
Pronto, liguei aqui. E a diferença é muito sutil, na verdade. Esse microfone, ele é muito interessante, principalmente para cenas que você precisa usar o enquadramento em que o microfone não esteja enquadrado. Então, o ideal mesmo é que você use ele aqui, a mais ou menos um palmo da sua fonte sonora. Geralmente a gente usa ele de cima, com uma vara de boom, tá? Esse microfone também é muito chamado de boom e é muito usado em cinema, em publicidade, literalmente em gravações em que você não quer ter o seu microfone enquadrado. Se eu afastar um pouco ele aqui, né? Se eu tirar ele da cena, colocar mais ou menos aqui, ó, perceba também que ele é muito sensível. Eu acabei triscando o tripé em algumas outras coisas aqui. Eu sei que você sentiu essa vibração, porque ele é um microfone muito sensível, né? Então geralmente a gente usa um shock mount, que é tipo uma garrinha assim com os elásticos que evita que ele seja afetado por essas tremelicações, né? Mas ele é um microfone interessante, porque mesmo que ele esteja afastado e que a minha voz tenha mudado, né, tenha ficado um pouco mais longe, ele ainda tem uma captação muito interessante, por mais que o ideal seja que você use ele aqui, né? Aqui bem de perto. Então, deixa eu voltar ele para cá. E também é interessante que a gente use a função cardioide dele, porque aí a função tele ela é muito mais sensível, significa que ela vai pegar muito de outros ruídos também. Por ele ser mais direcional, diferente da lapela, ele isola bastante da ambiência também. Significa que se você quer isolar algum ruído, algum barulho, às vezes de carro, ou então de um vizinho que está te incomodando, você pode colocar ele de costas para esse barulho e apontar para a direção da sua fonte sonora. Você pode usar ele assim, ó, de baixo para cima, de cima para baixo, ou dos lados, que nem eu estou usando ele aqui agora, né? Isso vai muito mais do que você quer fazer com ele. Mais uma vez, ele é um microfone que está na faixa aí de uns 150 a 200 reais, super tranquilo. O legal dele é que, apesar dele precisar de Phantom Power, ele tem o próprio Phantom Power dele, né? Deixa eu tirar ele aqui, ó. Bom, agora vocês voltaram a escutar o meu áudio pela lapela, só porque eu quero mostrar para vocês que ele tem uma cápsulazinha onde a gente coloca uma pilha, tá? Então, ele é alimentado por uma pilha que fornece energia para ele, né? Fornece o próprio Phantom Power. Então, você pode ligar ele direto na sua câmera ou direto no seu celular, claro, usando cabo específico para isso, tá? Mas é interessante porque você não fica dependente de uma interface de áudio ou de uma própria fonte de Phantom Power, porque ele produz o seu próprio, né? Por isso que ele é um microfone tão interessante. Então, voltando para ele aqui agora, ele é muito legal e é uma ótima opção, né? Mas entenda que ele é maior assim, né? Ele é um microfone que você vai precisar ter um pouco mais de cuidado com ele, porque ele é muito sensível, então se você deixar cair, ele vai danificar ali. Então são pontos que você precisa levar em consideração, beleza? E agora passando para o meu mais novo xodó, que é esse microfone aqui, que é um BM800. Ele é um microfone muito famoso aí por ser muito custo-benefício, né? Ele, como todos os outros, está na faixa aí dos 150 a 200 reais. E você encontra vários kits com ele. Ele tem uma função também, na verdade, ele tem a opção de ser encontrado de USB, então você pode ligar ele direto no computador. Esse daqui, ele tem uma saída XLR, então é assim que eu estou usando ele, né? E esse microfone, ele tem uma coisa muito interessante dele. Ele é muito nítido. Diferente do lapela, que deixa uma voz muito mais encorpada por ter os graves acentuados. E diferente também do shotgun, que eu acabei esquecendo de dizer, mas o shotgun ele acaba sendo um pouco mais agudo que o normal, né? Tem os médios e os agudos muito acentuados. O BM800, ele não. Ele é bem flat, né? O interessante desse microfone também é que ele isola bastante da ambiência, tá bom? Então, o lapela, ele pega muito porque ele é omnidirecional. O shotgun, ele isola bastante disso porque ele é do tipo cardioide e tele. Esse BM800, ele também é cardioide, só que ele tem um isolamento muito melhor do que esse shotgun. É claro que você precisa usar ele muito mais perto da sua fonte sonora, mas ele entrega muito mais nitidez, entrega muito mais informação. É por isso que ele é muito usado por podcaster, muito usados nos estúdios de gravação mesmo, né? Porque ele capta muito mais da sua fonte sonora do que os outros microfones geralmente captariam, né? E ele é um xodózinho, ele é muito interessante, até porque você pode falar assim, ó, pertinho dele e bem baixinho, ele vai pegar a tua voz de uma forma muito legal, tá? Ele é bem gostosinho. O problema dele é que ele precisa de Phantom Power, então você precisa de uma interface de áudio ou de uma fonte de Phantom Power normal. Se não, você até consegue usar ele sem isso, só que a qualidade dele fica horrível. Não é interessante que você use ele dessa forma, beleza?
Então é basicamente isso, tá? Espero que você tenha entendido, espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas aí que você talvez tenha, tá? Sobre qual microfone você precisa investir. É importante que você saiba e entenda as suas necessidades, né? Para onde você quer seguir. Eu te recomendo fortemente que você invista no microfone de lapela, porque ele é muito versátil, ele tem uma qualidade incrível e ele é fantástico, assim, ele é um coringa, na verdade. Com o tempo você pode ir comprando outros, né? Você pode comprar, inclusive, um microfone de lapela para celular direto, né? Você não precisa comprar direto esse daqui. Tem microfones de lapela que custam aí, tipo, 30, 40 reais aí na Mercado Livre mesmo. E aí você conecta direto no celular, usa ele como se fosse um gravador portátil e o áudio fica ótimo também, fica muito interessante. É claro que depois você precisa sincronizar isso com o vídeo, mas é super tranquilo também. E é importante que você saiba investir. Uma coisa que a gente sempre fala para os estudantes de audiovisual é que o áudio ele representa 70% do seu vídeo. Significa que se o áudio não estiver legal, a dor vai ser física e a agonia é muito forte. É até meio chato, né? Porque se o áudio estiver perfeito, é muito difícil que alguém note, mas se ele não estiver legal, as pessoas vão perceber. Tá? Então, saiba investir nos seus equipamentos e se você quiser dicas assim, se você quiser mais orientações no mundo da arte e também do audiovisual, a gente tem uma plataforma, a Animatic virou uma escola online, onde você tem aulas desde pintura digital, caricaturas, desenhos, animações, há também edição de vídeo e dublagem, né, locução também, se você quiser, e tudo isso por uma mensalidade, por um preço de um hambúrguer, e que você vai pagar um valor bem baixinho para ter acesso a todos os cursos. Então, você não precisa comprar curso por curso, você paga uma assinatura mensal, uma vez só, e tem acesso a tudo que está na nossa plataforma. Então, corre lá e dá uma olhadinha, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo.